botar tudo de novo, que eu esqueci de gravar. Vou colocar aqui para apresentar. O computador tá super veloz hoje. Delícia. Pronto. Estão vendo aí o arquivo? Sim ou não, meu povo? Sim, sim. Ótimo. Obrigada. Hoje eu estou aqui cheia de gambiarra, que a minha câmera deu problema. E eu uso, como eu estou no PC, o microfone é o microfone da câmera. Aí eu toquei com a gambiarra com um microfone de um jeito e um fone do outro. E tá dando um eco danado aqui nos meus ouvidos. Mas vamos lá. O importante é que vocês estejam ouvindo. Se estiverem ouvindo, tá tudo ok. Deixa eu só autorizar aqui a entrada do pessoal. Aí agora. Vamos lá. Pronto. Bem, hoje a gente vai encerrar só um momento a parte da litosfera e começar a falar de atmosfera. Tá? Vamos lá. Então, olha só. O que ficou faltando para a gente falar de litosfera foi sobre a questão das poluições. O que a gente pode falar principalmente de poluição de litosfera são os metais pesados, que são os poluentes mais antigos do mundo, porque o homem, né, trabalha com metal desde a era dos metais, né, começou a produzir ferramentas, e os poluentes orgânicos persistentes, esses são mais recentes, né, como o nome já está dizendo, eles são moléculas orgânicas e são persistentes no sentido químico, ou seja, eles são difíceis de degradar, portanto, eles ficam muito tempo no meio ambiente causando problema aí por vários anos. São moléculas que começaram a ser produzidas ali no final da década de 60, começo da década de 70, especialmente utilizados na agricultura e também alguns óleos de transformadores elétricos, existem várias aplicações. Então, o que é isso? POPs, né? Poluentes orgânicos persistentes. Alguém pode, por exemplo, também falar ou ter ouvido falar numa sigla que se chama POE. POE é uma sigla para poluentes orgânicos emergentes. Eu não vou falar de POE na litosfera, porque os POEs eles estão são mais encontrados na hidrosfera, nos corpos hídricos. São principalmente poluentes vindo da indústria farmacêutica, hormônios, antibióticos, moléculas dessa natureza, que aí a gente excreta por conta dos medicamentos que a gente toma e vai para os corpos hídricos, porque os nossos esgotos acabam indo para os corpos hídricos, tá? Então, são chamados emergentes, porque também é uma classe de poluentes muito recente. Começou a ser detectada agora já na década de 80 para cá. Tá? Então, poluentes orgânicos persistentes, como, o nome como eu já tinha falado para vocês, são substâncias, eu me esqueço de botar isso aqui, sintéticas, portanto, não existem na natureza, não são extraídas, pelo menos na sua forma química, diretamente da natureza, elas são sintetizadas, o que já torna uma fonte de poluição ainda mais perigosa, porque toda síntese química gera subproduto. E aí gera resíduo, é mais poluição que se joga no meio ambiente. Tá? Então, olha só, e pertencem a vários grupos químicos. O principal, né, os mais perigosos, por serem mais estáveis, portanto, passam mais tempo no meio ambiente, são os organoclorados. Tá? Para ser organoclorado, significa que ele tem
pelo menos uma moléculazinha de cloro, tá? Acompanhado ou não de átomos oxigênios ligada ao átomo de carbono. Então, eles são principalmente utilizados na agricultura, né, os praguicidas, por exemplo, o DDT, só um momento, o DDT foi muito utilizado na Guerra do Vietnã, inclusive como arma química. Para vocês terem uma ideia, ele era um praguicida muito potente, muito eficiente. Então, na agricultura, se usou durante muito tempo para matar larvas, né, pequenos animais, insetos. Ficou tão conhecido, tão famoso, que se vendia em mercearias, ali na década de 70. Para vocês terem uma ideia, as crianças que eram crianças na década de 70, como por exemplo eu, quando a gente tinha piolho, ninguém tomava ivermectina naquela época, não. Naquela época, a mãe da gente comprava uma latinha de DDT na mercearia, derramava aquele pó na cabeça da gente, amarrava com o lenço, a gente passava o dia todinho com o lenço amarrado e a cabeça cheia de DDT. Quando era de noite, lavava o cabelo, não tinha um piolho vivo, morria os piolhos tudinho. Agora, as consequências disso, a gente vai ver daqui para frente, né? Talvez a explosão de casos de câncer venham exatamente dessa época. Aí o pessoal diz assim, não, mas esse povo dessa época era tudo doido, né? Essa mãe não tinha responsabilidade, não. Não, não era doido, não. A gente só era ignorante mesmo. Não se sabia quais eram as consequências, né, de se utilizar esse tipo de substância. Não só domesticamente, mas como na agricultura. Hoje a gente já sabe. Então, por isso que é proibido. Muitos praguicidas ou pesticidas, né, que são organos clorados e são ainda muito utilizados, são proibidos em grande número de países. Nós aqui tínhamos uma grande lista, né, de pesticidas proibidos também, porque são extremamente prejudiciais. Porém, de 2018 para cá, a legislação tem sido mais, digamos assim, compreensiva, né, com os produtores desses pesticidas. E nós aqui no Brasil hoje temos, digamos assim, o privilégio, né, só que não de utilizarmos na nossa produção agrícola pesticidas que são proibidos praticamente no mundo inteiro. E a gente agora autorizou o uso, né, desses pesticidas, entre eles vários orgânicos clorados, tá? Aqui, ó, essas PCBs, né, bifenilhas policloradas, são principalmente utilizadas como óleo em transformadores elétricos, energia hidrelétrica que tem que ser transformada, justamente por conta que aquece muito e ela é resistente. Tanto os pesticidas, né, como os metais pesados são substâncias altamente tóxicas e que persistem por muito tempo, não só no meio ambiente, como nos seres vivos, e são biocumulativos, a gente vai ver daqui a pouco. O outro grupo, né, de poluentes que a gente pode chamar a atenção quando fala de litrosfera são os metais pesados, como eu já disse, são os mais antigos, né, porque já se usa metal há muito tempo. Para a gente identificar lá na tabela periódica, né, o que se considera como metal pesado é o pessoal que está lá situado entre o cobre e o chumbo, né, os mais conhecidos, o próprio chumbo, cádmio, bário, bário não, desculpa, bário é tóxico, mas não é metal pesado, mercúrio, tá? Então, todos eles têm uma alta densidade e são tóxicos mesmo em pequenas quantidades. Então, quais são as características? Ambos
têm características parecidas. Primeiro, persistência. Então, eles resistem durante longos períodos. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, tempo de residência de metais pesados, dependendo do metal, ó, eu posso ir de 75 até 3.000 anos. Ele pode ficar resistente ali dentro, naquele ambiente, tá? Isso aqui vai depender muito da seu estado de oxidação. Alguns elementos são mais estáveis em determinado estado de oxidação, então eles persistem por mais tempo. Mas, às vezes, aquele estado de oxidação em que ele não é mais estável é até mais perigoso do que o outro, porque se ele é estável, ele vai ficar ali no meio ambiente, não vai reagir muito com ninguém. E se ele está no estado de oxidação mais instável, ele está procurando reagir, aí ele pode interagir de maneira mais eficaz com algum ser daquele ambiente. Tá? Então, todos dois são muito persistentes. E aqui, só corroborando o que eu tinha dito, a variação do NOx, justamente por eles terem possibilidade de ter vários NOx, cromo, por exemplo, dá a eles uma grande mobilidade, a biodisponibilidade, ou seja, ele vai ficar disponível para os seres vivos, né? E a sua toxicidade. Por exemplo, cromo 3 e cromo 6. Só porque mudou o NOx, um é altamente tóxico, carcinogênico, biodisponível, cumulativo, e o outro não. Tem um filme bem antigo, mas é um filme baseado em fatos reais, vocês podem depois procurar aí na internet, vocês acham tudo. É com a Julia Roberts. Erin Brockovich, uma mulher de coragem, uma coisa assim, que trata exatamente de uma empresa que trabalhava com cromo, e o efluente era do cromo mais carcinogênico, e era numa cidadezinha pequena, e como eles tinham que fazer todo um tratamento para guardar esse efluente. E era uma proteção, né? Tinha que fazer uma proteção no solo para não deixar que esse metal pesado penetrasse, fosse para os lençóis freáticos. E a empresa não fez, porque era caro e etc e tal. Então, todo mundo dessa cidade começou a ter câncer. E o pessoal ia morrendo, morrendo mesmo assim, ao rodo. E todo mundo dizia que era por causa da empresa, mas ninguém conseguia provar. E já vinha na justiça processos e mais processos, mas como ninguém conseguia provar, porque a empresa não deixava ninguém entrar, ninguém conseguia ganhar. Aí essa Erin Brockovich arranjou um emprego nesse escritório de advocacia e ela mesma começou a investigar e entrou inclusive escondida na empresa, tirou fotos e tal, e conseguiu provar que era por conta do cromo, e as pessoas conseguiram ser indenizadas, as que ainda estavam vivas, né? E a empresa teve que fazer a proteção adequada lá do terreno. Tem um filme também mais recente, que eu acho que é do ano passado, que fala do Teflon também, uma empresa química que matou muitas pessoas e causou alterações em fetos e etc. E tudo era por causa do Teflon. Eu não me lembro o nome desse filme, vou tentar ver se eu me lembro e coloco para vocês. Muito bem. Então, a Erin Brockovich tem na Netflix, eu pesquisei bem tem na rapidinho. Netflix, a Erin Brockovich. É antigo, viu, gente? É até engraçado. 2000. De 2000. 2000, É, Pois 2000 é, com Julia 21 Roberts. anos aí, né? Até engraçado a gente olhar as pessoas, né? As roupas, os cabelos daquela época, mas é bem interessante. Então, a persistência. O grande problema também é a questão deles serem bioacumuláveis. O que quer dizer isso? Vamos supor que esse cromo aí que eu estava falando entrou no lençol freático, não tinha ninguém nas redondezas, ninguém tomou aquela água, ninguém morreu, mas aquela água chegou até um rio. E lá naquele rio, o fitoplâncton entrou em contato com esse cromo, incorporou, o zooplâncton comeu o fitoplâncton,
e ele vai ficando lá no zooplâncton, aí vem um peixinho pequeno, come aquele zooplâncton, vem um peixinho maior, come. Vamos supor que aquele peixe maior coma 5 peixinhos pequenos, o cromo que tinha naqueles 5 se acumula dentro desse peixe maior, aí eu vou lá, como aquele peixe, 3 vezes por semana eu como peixe. Toda vida que eu comer aquele peixe, aquele cromo vai se acumulando dentro de mim, porque ele não sai de dentro de mim, dentro dessa, desse espaço de ano. Então, entre 75 até 3 mil anos ele não sai. Então, ele vai se acumulando aqui, principalmente nos tecidos gordurosos. E aí ele vai atingindo a quantidade em que ele começa a ser tóxico, que no caso dos metais pesados é uma quantidadezinha bem pequenininha. Além da bioacumulação e da toxicidade, por eles passarem muito tempo, né, no ambiente, por serem persistentes, eles podem sofrer transporte. Ou por erosão, vento que leva, né, ou por animais. Vamos supor que a água lá, o lençol freático foi contaminado, plantas daquela região vão ter uma quantidade mais de cromo, um bode passa lá, ou uma vaca come aquela grama, caminha, vai fazer cocô em outro lugar, já levou para aquele outro lugar. Ou mesmo um pássaro, né, que come alguma coisa, alguma semente daquela região e voa, leva, vai excretar em outro lugar. Então, há também a possibilidade de transporte por água, pelo ar, por animais. Então, se espalha por mais regiões, tornando-se ainda mais perigoso. Falar nisso também tem um outro filme que eu também não me lembro o nome, vocês já viram que eu sou péssima para filme, né? Quem gosta muito de filme é minha esposa, aí ela adora televisão, eu não gosto. Às vezes ela tá assistindo, vem ver isso aqui, aí eu já chego na metade do filme, eu não sei nem qual é o nome, não sei de nada. Que é com o Nicolas Cage, que também é uma empresa lá nos Estados Unidos, que ela pegava as cidades onde as pessoas estavam sem emprego, a cidade pobre, muito falida, aí eles começavam a oferecer emprego, né, transformava a cidade, mas era só para a cidade receber o lixo dessa empresa, que era um lixo tóxico também. Aí depois que ela conseguia colocar o lixo todo lá, sumia dali, aí acabava toda aquela riqueza que ela estava deixando ali e o pessoal ficava só com o lixo lá. É muito interessante esse filme também. Então, olha só, quais são os efeitos, né? Tanto os POPs quanto os metais pesados causam todo tipo de efeito nocivo à saúde que vocês imaginarem. Os POPs, eles vão direto no sistema imunológico, ou seja, deixa a gente mais como é que é a palavra que eu quero dizer, menino? Mais fragilizado, né, em termos de defesas. Além de todos os sistemas respiratório, endócrino, gastrointestinal, reprodutivo. Lembra que eu falei lá da empresa, lá do Teflon, que as pessoas tinham filhos com defeitos, né, estruturais nos próprios fetos. Esse filme é bem recente. Na década de 70, aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma cidade ainda, né, chamada Cubatão, mas na época, na década de 70, começo da década de 80, a produção industrial lá era muito, muito, muito elevada e não existia legislação para tratar efluentes. Então, era jogar tudo na água, no solo, chaminé de fábrica sem filtro, sem nada. E ela foi a campeã, eu acho que mundial, de fetos natimortos e todos deformados. Aí foi que a história foi tão séria que foi o que chamou a atenção e começou a se trabalhar aqui no Brasil toda a parte de legislação industrial e tratamento de efluentes, porque viram que o negócio ia ser muito, muito feio mesmo, né? Os metais pesados, eles atacam principalmente o sistema nervoso central. E atacou o sistema nervoso central, meu filho, ataca todo o resto, né? Teve um tempo na Amazônia, no estado do Amazonas, né, que as pessoas começaram a empalidecer, ficar amareladas e tremores nas mãos,
E muitas pessoas com os mesmos sintomas, né, de sudorese, tudo era por causa dos metais pesados. E foram investigar, e na realidade era por conta da mineração, né, de ouro. Tinha muitas minas de ouro lá, e o pessoal tirava o ouro e separava com mercúrio. E aí depois queimava, né, para separar o ouro do minério, e jogava o mercúrio nos leitos de rio. E aí os peixes iam comendo aquele mercúrio, ele era bioacumulativo, e lá as pessoas têm uma alimentação que depende muito, né, dos rios, né, dos peixes. Começou a ter um surto de pessoas com problemas. O sistema nervoso central foi também o tempo em que teve que se fechar muitos minérios lá pelo estado do Amazonas, não só pela questão da degradação do meio ambiente, mas também por causa de muitas pessoas desenvolvendo muitas doenças por conta dos metais pesados. Muito bem. Aí a gente contaminou, né? Usou os POPs lá na agropecuária, usou metais pesados em todo tipo de indústria, de tintas, de componentes eletrônicos, que você imaginar aí que leva metal. Como é que a gente vai agora descontaminar? Então, primeiro, essas tecnologias de tratamento, elas são aplicadas principalmente quando há algum vazamento ou em locais, empresas antigas antes da legislação e da fiscalização que contaminaram determinadas áreas. Hoje em dia, existe legislação ambiental e fiscalização para que se trate os efluentes e não se descarte de maneira inadequada. Como eu disse há pouco, infelizmente, essa legislação vem ficando cada vez mais frouxa, e é preciso a gente levar em conta também uma questão que é uma questão cultural do brasileiro. Não estou falando de todos, mas existe muito no nosso país, infelizmente. É uma questão, para mim, moral e ética, no sentido de que, às vezes, mesmo que a gente tivesse uma legislação, né, que nós tivemos até pouco tempo atrás, uma legislação exemplar, né, mas a fiscalização, ela não é exemplar. Faz de conta que eu sou fiscal, aí eu vou fiscalizar uma indústria e vejo que ela está fora dos padrões. Dependendo da minha ética, se o dono da indústria chegar para mim e disser assim, rapaz, Ruth, vem aqui, vamos resolver isso aqui, né? Essa multa aí é muito cara, vai fechar minha empresa e tal. O que a gente pode fazer aqui para você fechar os olhos com relação a isso aqui? Aí eu vou lá e aceito uma ponta. Né? Se a gente tem esse tipo de atitude de levar vantagem sem considerar todo o dano que aquela situação vai causar a outros e muitos outros, eu não posso nem reclamar da corrupção, porque eu faço parte dela. Então a gente tem que começar, gente, a perceber até onde a culpa é do outro e aonde a culpa também é minha, para que eu comece em mim a mudança que a gente quer tanto ver no outro. Então, olha só, os métodos de descontaminação, eles podem ser térmicos, o nome já diz, né? A gente vai usar temperatura para descontaminar, para degradar ou para mudar o estado de oxidação daquela substância. Físico-químicos, que podem ser aplicados tanto a seco ou úmido, né, com soluções. Biológicos ou alguns processos especiais, e se não tiver jeito com nenhum dessas técnicas, aí recorre-se ao isolamento da área. Esses métodos, eles podem ser aplicados in situ, ou seja, lá no local mesmo onde está tendo a contaminação, ou ex situ, fora daquele local. Os térmicos eu não aplico in situ, porque se eu jogo muita temperatura no próprio local, eu posso, digamos assim, matar aquele ecossistema. Que é o que acontece, por exemplo, quando eu faço uma queimada, como está acontecendo lá na Amazônia. Eu queimo só as plantas?
Mesmo que eu tirasse todos os animais lá, né, e queimasse as plantas, eu não queimo só as plantas. Toda a microbiota que vive naquele solo e que faz parte do equilíbrio daquele ecossistema vai ser dizimada com aquele aquecimento. Então, eu não posso usar métodos térmicos in situ, e sim ex situ. Basicamente, combustão, quando eu jogo mesmo um combustível e taco fogo, ou uma pirólise que eu vou aquecendo até quebrar a temperatura que eu fiz a toda a análise daquele solo, sei quais são os contaminantes, a temperatura suficiente só para quebrar aquela molécula e ela formar uma outra molécula que não seja contaminante. O método seco eu posso fazer por injeção de ar, às vezes, se for oxigênio, por exemplo, eu posso mudar o estado de oxidação, se for um metal pesado. Ou se for um outro ar, ozônio também, né? Dependendo do tipo de ar que eu estou injetando lá, eu posso fazer com que aquela minha substância mude sua condição química e passe a não ser mais um contaminante. Ou, ex situ, eu posso fazer uma dessortação, tá? Dessortar, que é uma técnica diferente da absorção, né? A dissorção, né? Dessortar. Eu vou, geralmente, se lembram lá do mineral argiloso, que ele tem uma grande área superficial, o pessoal fica lá eletrostaticamente, né, atraído pelas cargas, eu posso fazer uma dessortação em reator. Os métodos úmidos, obviamente, vão levar em conta soluções. Então, eu posso fazer uma lavagem do solo, e essa lavagem pode ser simplesmente com água ou com uma solução que tenha, por exemplo, um ânion que possa precipitar aquele cátion ou deixá-lo inerte, tá? Ou um solvente para eu fazer uma extração, solvente orgânico, ou alguma substância que tenha lá que faça a oxidação química daquele meu contaminante. Tá? Mesma coisa, tanto in situ quanto ex situ. Os biológicos, eu vou usar sempre um vetor biológico. Pode ser planta, pode ser bactéria, pode ser micro-organismo, né, ou vegetal. Eu tenho, então, a bio ou a fitorremediação, a gente vai já ver a diferença delas, e tenho o land farm ou um bioreator. Bioreator é um espaço fechado e o land farming é um espaço onde eu posso levar o solo e ficar revolvendo e tratando ele ali, depois eu volto ele para o lugar. Processos especiais envolvem processos eletrocinéticos, né, que eu posso colocar ali eletrodos e dar uma carga para que eu possa ter quase que uma célula galvânica funcionando entre um eletrodo e outro, a corrente passando, né, pelo o solo que tenha sido umidificado com o eletrólito adequado, e ou posso fazer uma vitrificação, que é mais ou menos com a temperatura adequada, de uma forma que aquela sílica vitrifique e prenda, né, aquele contaminante ali naquele local. E por fim, como eu disse, né, eu posso fazer o confinamento da área, fechar a área, não deixar ninguém ter acesso. Obviamente, esse aqui só se aplica in situ, lá no próprio local. Não, ex situ não tem aplicação, porque se eu pudesse tirar a área de lá, tirar a contaminação, eu não ia simplesmente impedir o acesso. Eita, só um instantinho que chegou alguém. O computador tá lento. Vamos lá. Permitir. Pronto. Então, olha só. Qual é a diferença principal aqui entre bio e fitorremediação? A biorremediação é realizada por organismos. A fitorremediação vai ser basicamente por plantas, ou seja, a fitorremediação é uma espécie de biorremediação, onde o organismo utilizado é uma planta, é um vegetal.
Aqui não, pode ser um vegetal, pode ser bactérias, pode ser fungo, ou seja, ela é mais geral, tá? Então, eles são adicionados estrategicamente, não é, eu vou plantar aqui 10 pés de banana que vai tirar essa toxina que está aqui, esse poluente. Não. Eu vou, por exemplo, vamos supor que minha área está contaminada com cobre. Eu vou procurar espécies, se eu quiser falar de fitorremediação, espécies em que as plantas usem no seu metabolismo uma quantidade maior de cobre do que outras. Então, é aquela espécie que eu vou plantar ali para ela retirar aquele excesso de cobre do meio. Esse tipo de procedimento, inclusive, é muito utilizado já hoje em tratamento de esgoto. Depois vocês podem procurar, eu acho que tem no YouTube, se vocês quiserem, claro. É um videozinho rápido sobre um programa que eles fizeram em Saquarema. Bota assim, tratamento de esgoto por plantas em Saquarema. É um condomínio onde eles fazem todo o tratamento de esgoto só com plantas. E aí depois eles removem, né, o excesso de plantas e produzem adubo. É bem interessante o processo, tá? Então, a biorremediação ela é mais abrangente do que a fitorremediação e, obviamente, eu vou colocar lá não só a espécie, mas como a quantidade tem que ser estratégica. Aquele tipo de micro-organismo que vai reagir só com aquele poluente, ou principalmente com aquele poluente, e tem que ter um controle muito adequado, porque eu não posso deixar aquilo fugir do controle, aqueles organismos crescerem de forma desordenada e eles passarem, ao invés de ser uma solução, passarem a atacar outras espécies lá e se tornarem a única espécie capaz de sobreviver lá. Então, causar um outro tipo de desastre, tá? Lembrando que biorremediação é diferente de biodegradação, tá? A biodegradação, ele vai degradar determinadas moléculas tóxicas. A biorremediação, ele vai extrair aquelas moléculas do ambiente no seu metabolismo, tá? O organismo vai incorporar aquela molécula no seu metabolismo. Aqui tem alguns métodos físico-químicos, né, que a gente aplica in situ, tá? Como aquela história de jogar vapor, né, o ar de ozônio. O ozônio é um grande oxidante, então ele vai lá mudar o NOx, né, o número de oxidação do elemento, fazendo com que ele se torne inerte. Eu vou dar um exemplo, não é de contaminação, mas só para vocês entenderem, trazendo lá um conceito que talvez vocês já tenham lá da Química Analítica 2. Quando estudaram gravimetria lá na Química Analítica 2, dependendo do tipo de precipitado que você produz para retirar o analito do meio, ele não é uma forma de pesagem adequada. Análise de ferro. Eu geralmente retiro o ferro do meio, precipitando na forma de hidróxido de ferro, porque é barato, é fácil, é rápido, é só jogar amônia, ele precipita, eu filtro, beleza. Só que o hidróxido de ferro é um precipitado gelatinoso que atrai muita água, né? Absorve muita água. Então, não é adequado eu pesar, porque quando eu chegar lá, aquela massa não é só de ferro, a maior parte dela é água. Como é que eu vou saber realmente quanto é de ferro? A gente leva esse precipitado para a mufla, aquece até 1000 graus, a água sai e aquele hidróxido de ferro se transforma em óxido de ferro, só por aquecimento. Então, aqui também, né? O ozônio pode fazer isso, porque ele é um grande oxidante, um forte oxidante, então ele pode mudar, né, o estado de oxidação da substância, deixando ela inerte, por exemplo, não reativa, para não poluir ou não causar problemas naquele meio. Extração também de vapor, né, que aqui tem que ser excito, tá? Ou extração multifásica, que eu posso usar tanto fase líquida quanto gasosa, mesmo
raciocínio para extração dual, e posso, por exemplo, né, fazer ex situ a história do Land Farm. O que é isso? Eu vou lá naquela área que está degradada, retiro com um trator tudo aquilo que está contaminado, levo para um outro lugar, e aqui, ó, tá vendo? Tem uns cabos aqui, esse cabo aqui serve para ir retirando as excreções dos micro-organismos que são colocados aqui. De vez em quando um trator vem revolver essa terra para oxigenar e fazer com que os organismos que eu coloquei aqui, ou o próprio oxigênio simplesmente, reaja com o contaminante e ele seja extraído depois ou por vácuo ou por extração, qualquer uma daquelas outras técnicas. Eu analiso esse sedimento de vez em quando para saber se ele já está livre. Quando ele tiver, eu volto ele para a sua área original. Tá? Vejam que não é fácil, não é barato. Porque o importante, então, o ideal é não contaminar. É tratar os rejeitos antes de deixar que ele entre em contato com o meio ambiente. Com isso, a gente complementa as informações que a gente tinha dentro do escopo da disciplina sobre a litosfera e começa a falar de atmosfera. Tá? Então, a primeira coisa, o que é? É simplesmente uma camada de gás que envolve o planeta. Porém, não é só gás. Tá? Ela também aqui no caso do planeta Terra, a gente vai encontrar micro-organismos, partículas sólidas, que são os materiais particulados em suspensão, cinzas vulcânicas, poeira, vírus, pólen, que você imaginar aí, né, alguns compostos químicos que estão em suspensão. Tá? Tudo isso faz parte da atmosfera e tem a sua importância. A nossa atmosfera ela tem uma espessura de aproximadamente 800 quilômetros, ou seja, se a gente medir aqui de onde a gente pisa, a parte mais externa da litosfera, até onde ainda se encontra alguma molécula de gás, vai dar mais ou menos esses 800 quilômetros aí. A nossa atmosfera é, para nós, né, fonte de vários gases, que são aqueles que participam do ciclo biogeoquímico, tá? E que mantêm, né, fazem parte do equilíbrio, né, da vida, tal como a gente encontra aqui no planeta Terra. Para a gente estudar essa atmosfera, a gente pode dividi-la de acordo com as suas características. Aí isso se chama estratificação. Lembra lá quando a gente estava estudando água, que a gente fazia uma estratificação da coluna d'água, especialmente com relação à termoclina? A gente dizia, ó, dependendo da estação do ano, dá para perceber uma diferença entre as camadas superiores e as camadas inferiores da coluna d'água. Isso é uma estratificação. Aqui também, dá para eu perceber diferenças em camadas da atmosfera, dependendo da sua altura. E essas diferenças podem ser avaliadas ou com relação à temperatura, ou com relação à composição química daqueles gases que ali se encontram, ou com a sua estrutura eletromagnética. Um exemplo aqui, ó, como que essa nossa atmosfera evoluiu. Será que ela sempre foi assim, do jeito que a gente a encontra hoje? A gente já sabe que não é, porque mesmo nós já modificamos essa atmosfera a partir da Revolução Industrial, tá? Mas ela já foi bem mais diferente do que isso. Lá no começo, né, do que a gente pode começar a chamar de planeta Terra, só tinha dois gases, o hélio e o hidrogênio, né, porque a Terra era muito quente, tão quente que a gente podia dizer que o calor, né, que emanava da crosta terrestre era na forma de plasma. Então, basicamente, esses dois gases. E aí, né, tudo foi aquele monte de impacto que a gente teve de mudança, até que mais ou menos há 3 bilhões e meio de anos atrás, né, a superfície começou a esfriar, né, a superfície esfriando, tá faltando um N aqui, e os vulcões começaram a liberar 3 gases principais: a vapor d'água,
né? Não tinha como ser água líquida com aquela temperatura toda, CO2 e amônia, né? Gás amônia. Observem, né, que era uma atmosfera redutora. A amônia é a substância do nitrogênio mais reduzida. Não tinha oxigênio nessa época, então não era uma atmosfera oxidante como é hoje, era uma atmosfera redutora, ou seja, era exatamente o inverso do que a gente tem hoje. E como era uma atmosfera muito estreita, sem alguns gases que a gente tem hoje que servem de proteção, então ela recebia altas doses de radiação ultravioleta. Naquela época, o Sol era 40% mais ativo do que é hoje. Então imagina aí o calor, a quantidade de radiação ultravioleta, infravermelha e etc. Tinha condição de ter vida, né? Pelo menos não essas formas que a gente conhece hoje. Nessa época ó, não tinha nem oxigênio nem ozônio para filtrar essa radiação, tá? Então ela basicamente era ó, CO2, água, amônio e metano, além de óxidos de enxofre. Esses aqui, ó, CO2, água e metano, são gases estufa, são gases que absorvem calor. Isso fazia com que ficasse cada vez mais quente ainda, né? Ela era aproximadamente 100 vezes mais densa do que a atmosfera atual, então é como se a gente visse mesmo a atmosfera, né? Como se fosse na serra, a gente vê a neblina, né? Aí também a gente quase que conseguia tocar e segurar essa atmosfera, já que ela era bem mais densa. Por conta desse efeito estufa, né, impediu que a Terra congelasse. Né? Também lá naquele documentário que eu pedi para vocês assistirem no começo do ano, começo do semestre, desculpa, fala lá da Terra Bola de Neve, que ela exatamente, né, se livrou daquele congelamento por conta do efeito estufa do CO2 lançado pelos vulcões, tá? Aí passaram-se mais alguns bilhões de anos, né? Como foi resfriando, esse vapor da água começou a condensar, começou a chover, né? Se precipitou, formou aí os oceanos, e esses oceanos começaram a dissolver, né? E absorver parte desse CO2 que existia na atmosfera. 50%, ou seja, metade desse CO2 foi para os oceanos formando carbonato, que se transformou em sedimento e também na carapaça dos organismos marinhos. Então, percebam quanto CO2 tem dentro dos oceanos, né? A gente está quase atingindo aquele nível de saturação, né, para que o equilíbrio se reverta. Então, ao invés dos oceanos continuarem absorvendo, eles vão começar a emitir. Ainda falando da apresentação do Nicolas, né, na aula passada, que ele levou aquela fração carbonato, ácido carbônico bicarbonato na água do mar, que é 8,5 pH, que é um par tampão, cuja a fração foi 1, mostrando uma alta capacidade tamponante dos oceanos, faz com que a gente perceba como o problema é gigante, porque eu tenho uma quantidade de água imensa, que são os oceanos, numa solução tamponada, e mesmo assim eu já consegui alterar o pH dos oceanos. Então, imagine a quantidade de ácido que tem sido absorvida pelos oceanos, pelo excesso de CO2 que a gente tem jogado no ambiente, para conseguir mudar o pH de um volume de solução tampão imenso, como são os oceanos. Tá? Então, o problema é realmente muito grande. Aqui nessa época também começaram a surgir os organismos fotossintetizantes, que são capazes, né, de converter o CO2 em O2. Então, ó, parte foi fixado como carbono inorgânico, parte foi fixado como carbono orgânico por fotossíntese, fazendo oxigênio, e o que ainda sobrou, né, foi fixado como combustível fóssil, né? É também organismo fotossintetizante, só que no continente, quando foi soterrado pelos os grandes convulsões que aconteceram ainda no planeta, virou combustível fóssil. Isso fez com que a concentração de CO2 diminuísse,
concentração de oxigênio aumentasse, aquela atmosfera que antes era redutora passou a ser oxidante, a amônia foi transformada em nitrogênio por oxidação química e também por conversão bacteriana, e aí a gente chegou, né, a uma atmosfera que dava condição à manutenção das formas de vida que nós conhecemos hoje, tá? Então, configurou-se mais ou menos a tipo de atmosfera igual à atual, e isso ocorreu há mais ou menos 65 milhões de anos. Durante 65 milhões de anos, ela se transformou, né, no que a gente conhece hoje, permaneceu estável, bonitinha, e há mais ou menos 250 anos apenas, 250 anos, né, nem 1000, né, a gente conseguiu modificá-la. Ela passou aí 65 milhões de anos tranquila, e a gente, em 250 anos, conseguiu modificá-la a ponto de trazer prejuízos para nós mesmos. A gente tem aqui um gráfico, né, dois gráficos, comparando a atmosfera primitiva com a atmosfera atual. Olha só essa diferença, ó, 30% de CO2, aqui só CO2, cadê? 0,03%. Então, isso aqui tudo foi fixado nesses processos aqui, tá? Vapor da água, 25%. Como resfriou, conseguiu precipitar, ficou em, deixa eu ver se tem aqui água. Para além do vapor da água, tá? Ele não colocou, mas está mais ou menos aqui do mesmo tanto do CO2, então vamos fazer aqui que seja 0,3 também, tá? 0,03. Esses dois gases juntos são gases estufa, né? A água tem alta capacidade calorífica, absorve calor, que é uma maravilha. Então, eles dois juntos causavam aqui um calor danado, ó. Então diminuiu bastante. A quantidade de nitrogênio, ó, como cresceu, que é a base para proteínas, né, aminoácidos e etc., que são a base da estrutura celular. Então, vejam que daqui para cá a gente conseguiu ter condições de manter a forma de vida que a gente conhece hoje. Ó. Não tinha oxigênio aqui, aqui passou a ter os seus 21%. E ainda tinha isso aqui, ó, 5% de metano. O metano também é um gás estufa muito mais potente do que o CO2, inclusive. E esse metano saiu de 5% para 0,0002. Tá? Então, essas mudanças que ocorreram durante bilhões de anos fizeram com que a gente tivesse uma atmosfera que sustentasse a nossa forma de vida. E aí a gente vem e a gente mesmo muda essa atmosfera de forma tal que daqui a pouco não sustenta mais as nossas formas de vida. Precisamos mudar essa configuração urgentemente. A estratificação, né? Aquela história que eu vim falando, que a gente pode perceber que existem características diferentes em vários pontos da atmosfera. Então, olha só, por conta dessas diferenças de características, a gente dá nomes diferentes às camadas que constituem a atmosfera. Aqui onde a gente vive, né, ou seja, de 0, né, até 10 quilômetros, a gente chama de troposfera. Essa troposfera, ela faz o seguinte, tem uma temperatura média, que aqui ele coloca mais ou menos em 15 graus, que é a temperatura média do planeta, antes do aquecimento global, e ela vai, ó, à medida que a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo, de modo que chega aqui a 10 quilômetros, a temperatura é em torno de menos 58, menos 60 graus. Alguém sabe explicar por que a temperatura diminui à medida que a altura aumenta? Seria por causa da pressão atmosférica, professor? E isso, o que acontece com a pressão atmosférica, quando a gente sobe? A pressão diminui, a temperatura é para aumentar. É para aumentar. PV igual a nRT. Pressão e temperatura são inversamente proporcionais. inversamente
É diretamente, ó. O P está ao lado do V, antes da igualdade. Então, o P e V são inversamente. Se eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro para que a igualdade continue. Vamos supor que eu mantenha a temperatura constante, certo? Ó, o R é uma constante, N é o número de mols, vamos supor que a concentração é fixa. Se eu mantiver a temperatura constante, para que a igualdade se mantenha, se eu aumentar P, eu tenho que diminuir V. Então, P e V são inversamente. E P e T, que está lá do outro lado, são diretamente. Então, se eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura. E é por isso que, por exemplo, para a gente, um avião, né, manter a gente vivo, ele tem que ser todo fechado, né, hermeticamente, para segurar a pressão interna que estava aqui quando a gente decolou. Aí, ó, eu vou subindo, vou diminuindo a pressão, vou diminuindo a temperatura. Aqui tá tudo beleza. Ele tá obedecendo às leis lá da fisicoquímica. Professora, Porém, diz, também seria porque está próximo do solo e ele reflete o calor, absorve o calor? ó, se fosse perto do Sol, Do solo, professora. do solo, né? Aqui a temperatura é mais alta, perto do solo, também porque ele absorve calor. Mas o que a gente estava falando é porque que quando eu subo, diminui a temperatura. Aqui também é absorvido calor, Adriano, porque as moléculas, né, dos gases que compõem a atmosfera, algumas delas absorvem calor. Por exemplo, o CO2. O CO2 absorve calor. Você lembra lá da Terra Bola de Gelo? Você chegou a assistir o documentário? Por que que conseguiu derreter? Porque os vulcões liberaram muito calor e formou-se uma espécie de lençol, uma camada de CO2 que conseguia absorver o infravermelho, evitar que ele fosse simplesmente refletido, e aí guardava esse calor aqui e derretia o gelo, tá? Então, os gases que compõem a atmosfera, eles também absorvem calor. Essa descida de temperatura é exatamente por conta da pressão. Só que quando chega bem aqui, ó, se isso aqui fosse verdade, né, ou valesse, ela ia continuar diminuindo, né, a temperatura indefinidamente. Mas chega bem aqui, ela para de diminuir e ainda no final da estratosfera ela faz aumentar. Vejam, ó, que ela chega aqui, ó, praticamente zero. Eu saio de 10 para 48 quilômetros, vamos supor, e a temperatura vem para quase zero. Que diabo foi isso? A fisicoquímica não vale aí. Por quê? Ainda bem que ninguém dá aula na estratosfera, né? A gente dá aula aqui na troposfera. Alguém sabe me dizer por quê? Tem alguma ideia? Olha assim para esse mapa e diz assim, nossa, que loucura doida. Vejam que tem aqui, ó, essa divisão aqui é chamada, ó, de tropopausa. Exatamente, houve uma pausa que acabou a troposfera, começa a estratosfera e a temperatura tem um comportamento inverso. Porém, a pressão continua diminuindo, que eu estou me afastando do nível do mar. Pelo ozônio, pela degradação do ozônio. A degradação não, é exatamente a presença da camada. Presença que ele degrada os gases que vão lá para cima. Meu Deus. Pronto. Não é que ele degrada. O que é que a camada de ozônio faz? Qual é a função dela no planeta? Proteger dos raios UV. Como é que ela protege? Refletindo. Na realidade, ela protege, ó, absorvendo. Radiação ultravioleta é radiação, é uma espécie de energia. Então, ela vai absorvendo, vai ficando aqui. Não passa para cá, pelo menos a maior parte dela não vem para cá. Como essa radiação fica absorvida, a temperatura, ó, passa a aumentar. Vejam que a maior concentração de ozônio é exatamente aqui, ó. Ela não deixa ela passar, então a temperatura parou e ela vai absorvendo, absorvendo, ó, e vai aumentando a temperatura nas suas imediações, né, dessa camada mais concentrada bem aqui, certo?
Então, na realidade, ó, viu, Adriano, aquela história que você falou, será que é por causa dos gases que refletem? Na realidade, os gases absorvem. Quem reflete é a superfície da litosfera. Energia bate e é refletida. Os gases absorvem, tá? Então, o efeito estufa vem justamente por isso. Esse tanto que era para ser emitido de volta, com o aumento da quantidade de CO2 atmosférico, ele não é todo refletido. Parte fica absorvida aqui. A gente ainda vai falar com mais detalhes mais na frente. Então, por isso que a temperatura é invertida aqui. Chegou aqui, ó, a um desvio, né, a uma volta ao comportamento normal. Por isso que aqui a gente já vê diferente, então é uma outra camada, chamada de mesosfera. A temperatura volta a diminuir, tudo normalzinho, bonitinho, né? À medida que diminui a pressão, a temperatura também diminui, maravilha. Mas quando chegou bem aqui, minha gente, começou de novo a confusão. Já dessa temperatura não se decide, voltou a crescer. Olha só, olha o nome dessa camada aqui, ó, termosfera. Também chamada de ionosfera. Por que que a temperatura volta a subir aqui? As radiações que chegam do Sol aqui são tão fortes e as substâncias que estão aqui, né, em suspensão, formam íons. Esses íons, quando recebem essa radiação, eles se comportam mais ou menos como num plasma. Um ICP, né, que é um aparelho de análise, né, química por plasma induzido. Como é que se produz o plasma? Pega gás nobre, lembram lá que quem vai chegar aqui é o pessoal mais leve, hélio é um gás nobre, já que basicamente não vai ter mais CO2, nem oxigênio, basicamente é hélio. Esse hélio a gente aplica uma descarga elétrica, ele é ionizado e aí começa uma reação em cadeia. Quando ele é ionizado, ele libera muita energia. Ioniza outros átomos e vai ionizando, ionizando, e forma-se o plasma, que é como se fosse uma chama. O desenho é igual a chama de uma vela, só que é só energia da ionização. O que acontece aqui? O hélio, com as radiações ultravioleta, infravermelho, todo tipo de radiação solar que vai chegando aqui, ele vai sendo ionizado e forma um aumento da temperatura. Essa região, ó, é importante para a telecomunicação, é mais ou menos aqui, né, que as ondas lá dos celulares, dos satélites, vai se distribuir de maneira mais eficiente. Tá? Então, a diferença, né, na composição química dos gases, das espécies presentes e no tipo de radiação absorvida é que vai fazer com que haja essa diferença de comportamento e assim a gente pode encontrar 4 camadas aqui na nossa atmosfera, que a gente chama de troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Ok, até aí? Alguma dúvida? Beleza. Aí aqui na troposfera, que é onde a gente vive, obviamente é onde a gente mais interfere. Porque é aqui que a gente excreta, né, todas as nossas produções gasosas, seja na indústria, seja na agropecuária, tudo jogado aqui. Então, olha só. É aqui que a gente também polui a nossa atmosfera. CO2, professor, é um gás natural, vindo da respiração de todos os animais, utilizada na fotossíntese pelas plantas. Será que ele é um poluente? Ó, o que vai definir um poluente? O termo poluição do ar, que também, gente, se aplica à poluição da água, à poluição do solo, qualquer coisa. Ele vai se referir a qualquer substância que em escala local ou regional afetam diretamente animais, plantas, pessoas ou objetos. Então, por exemplo, o CO2, quando ele está uma quantidade X na atmosfera, que ele começa a causar distúrbios climáticos que vai afetar animais, plantas, pessoas, objetos, etc., ele já passa a ser um poluente.
tá? Se for, então, uma substância que não é natural, uma substância sintética, aí ele já passa a ser poluente em praticamente qualquer quantidade, dependendo da substância, claro. Se ela não for facilmente aceita pelas formas de vida, ou seja, se ela causa problema, ela já é um poluente, tá? Desculpa. E a gente pode classificar, só tomar aqui um golinho d'água. Os poluentes atmosféricos em duas classes: os poluentes primários e os secundários. Primários não está dizendo, é a fonte primária, eles são lançados diretamente no ar, aquela forma. Por exemplo, quando eu vou, faz de conta que eu sou dono de uma empresa de fabricação de níquel ou qualquer metal não ferroso. Metais não ferrosos, eles são, depois de separados do minério, eles são aquecidos, né? E liberam SO2 para a atmosfera. São aquecidos para formar seus óxidos e liberam vários gases. Entre eles, por exemplo, o SO2. Essas chaminé dessas indústrias liberam SO2. Principalmente porque geralmente utiliza-se como fonte de energia carvão mineral ou óleo diesel, tá? Nos seus fornos. Então, esse SO2, como ele foi lançado já nessa forma, ele é considerado um poluente primário. O SO2 na atmosfera, o que é que a gente viu? A nossa atmosfera é uma atmosfera oxidante. Tem muito oxigênio na nossa atmosfera, 21%. Então, esse SO2, quando se encontra com oxigênio, ó, ele forma o SO3, mas ele já forma aqui na atmosfera. Não foi nenhuma fábrica ou carro ou animal que liberou. Não, ele se formou na atmosfera. A reação entre o poluente primário e o oxigênio da atmosfera formou o SO3. Então, o SO3 é um poluente secundário. Esse SO3 também encontra-se com o vapor d'água presente na atmosfera e forma, por exemplo, o ácido sulfúrico. Já se formou aqui na atmosfera, é a tal da chuva ácida. Então, o H2SO4 é também um poluente secundário, tá? Então, poluente secundário é aquele que vai se formar na atmosfera por meio de reações químicas e determinadas condições físicas, ok? Então, o primário é a forma química como ele é lançado diretamente no ar. Se ele se modifica por interações atmosféricas, ele é um poluente secundário. Como é que eu vou medir, professora, a quantidade de poluente, né? Porque a senhora diz que qualquer substância pode ser poluente, vai depender da quantidade, se aquela quantidade ela já é nociva. Então, existem basicamente dois tipos de amostradores, os passivos e os ativos. Geralmente, amostrador de atmosfera ou de gás é composto de um filtro e o gás tem que atravessar aquele filtro. O passivo significa que o ar vai atravessar aquele filtro espontaneamente. E o ativo significa que eu vou usar uma bomba para sugar aquele ar para dentro do amostrador. Então, não é passado naturalmente, né? É puxado mecanicamente, tá? Quando eu faço essa amostra, eu vou exprimir a quantidade daquele gás nas mesmas formas que eu exprimo, uma das possibilidades, né, que eu exprimo as concentrações de soluções. Por exemplo, eu posso falar em ppm, em ppb, tem, sei lá, 20 ppm de SO2 nessa atmosfera. Então, ele vai dizer, né, que para cada litro daquele gás, né, 20 miligramas são de SO2, tá? Posso também exprimir na unidade moléculas de um gás por centímetro cúbico de ar, ou microgramas daquela substância por metro cúbico de ar, ou ainda mols, né, daquele gás por litro de ar. Uma outra forma também, aqui eu trouxe essa figura para mostrar, está aqui os filtros presos, a corrente de ar vai atravessar
naturalmente aqui. Então, o tamanho desse filtro, né, a malha dele é tal que ele consiga capturar, por exemplo, material particulado em suspensão. Né? Existe uma gama de materiais particulados em suspensão que são classificados de acordo com o seu tamanho. Então, eu vou escolher a malha do meu filtro de acordo com o que eu quero determinar. Uma outra forma, né, de determinar os gases daquela região é coletar água da chuva. Então, eu posso colocar em locais estratégicos, como em postes, né, ou no teto de algumas edificações, ou em árvores, coletores de chuva. Só posso fazer isso, obviamente, na época das chuvas. Choveu, eu recolho aquela garrafinha, né, e levo para o laboratório. E aí eu vou analisar quais as substâncias que tem lá naquela chuva. Por quê? Porque a chuva geralmente é só água. E ela vem lavando a atmosfera. Ela vem solubilizando aquelas substâncias que estão ali presentes. Então, vai ficar dentro do meu coletor, eu levo para o laboratório e analiso. Observem, não sei se vocês já perceberam, que depois que chove, quando o sol abre, a gente diz assim, eita menino, o sol foi com gosto de gás. Porque exatamente ele limpou a atmosfera. Material particulado em suspensão, substâncias gasosas que estavam presentes ali, que poderiam absorver de alguma forma algumas radiações ou refleti-las, dependendo da molécula, foram retiradas. Então a radiação chega aqui diretamente na gente, tá? Claro que eu não estou falando de radiação ultravioleta, que é detida ainda lá na estratosfera pela camada de ozônio. A chuva não vem lá da camada de ozônio, não. É um pouquinho mais embaixo. Tá? Então, esses são os amostradores passivos e aqui são os ativos. Ó. Sempre vai ter que ter um motor que vai fazer o vácuo, né? Tem uma bomba para obrigar o ar a passar, né, por esse frasco, aí passa pelo medidor de gases ou pelo filtro que você acoplou aqui. Qual é a diferença, professora? A rapidez. Aqui você tem uma coleta bem mais rápida e uma análise mais eficiente. No outro, você tem uma coleta que depende das condições climáticas daquele ambiente, né, das correntes de vento, da chuva e etc. Muito bem, um desses gases que existe na nossa atmosfera naturalmente, que a gente tem falado dele desde o começo do semestre, que é o CO2, né? Participa lá do ciclo do carbono, forma o ácido mais importante da química ácido-base dos corpos hídricos e também contribui aqui na nossa atmosfera com o aquecimento do planeta. Tá? É ele também um dos responsáveis pelo que a gente chama de efeito estufa, que levou, né, inicialmente tinha esse nome, mas depois percebeu-se que não era um evento local, era um evento global, então passou a saber, né, que ele causa o aquecimento global. Depois percebeu-se que esse aquecimento global causa mudanças climáticas. Então, a gente hoje trata mais com esse termo, mudanças climáticas, mas no início chamava-se efeito estufa. Então, a gente ainda pode falar, mas para explicar o fenômeno, mas a consequência desse fenômeno são o aquecimento global que causam as mudanças climáticas, né? E aí, tanto é a questão de calor em determinados locais, como aumento do frio em outros locais, como aumento de eventos de chuva, né, mais drásticos. Às vezes tem uma chuva, às vezes a gente ouve assim no jornal, choveu tantos milímetros no local tal. Esse volume de chuva era esperado para um mês, choveu tudo num dia só. Causa diversos estragos. É exatamente um evento mais intenso desse que mostra que está havendo mudanças no clima. Aquele clima que era para fazer com que aquele evento durasse não, né? Se distribuísse por um mês, ele cai em um dia só ou em 2, 3 dias. Tá?
Então, o que acontece? Bem, como eu estou falando de aquecimento global, eu preciso levar em conta o balanço de energia do planeta. Tá? O nosso planeta, ele recebe energia constantemente. A fonte é o Sol. Então, ele aquece constantemente, não só a superfície, como a atmosfera. Só que de toda a luz que vem do Sol e bate na superfície, 50%, né, deve atingir, ser absorvida, e o resto deve ser emitido, né, ou absorvido aqui na atmosfera, né, ó, de toda a luz solar, só 50% chega aqui, na superfície da Terra, na crosta. Os outros, 30%, 20% já fica absorvido aqui pelos gases, tanto lá pela camada de ozônio, que absorve radiação ultravioleta, como pelo CO2 e o vapor d'água, que são gases naturais na nossa atmosfera, mesmo que nós não existíssemos como espécie, eles existiriam, eles absorvem o infravermelho. Os outros 30% deveria bater aqui e ser refletido, ser devolvido. Essa fração, essa relação entre radiação incidente e radiação refletida se chama albedo, né? Então, deveria ser assim. Porém, né, não está mais acontecendo assim. Que diz assim, ó, de toda a energia recebida pelo Sol, ou desculpa, do Sol, pelas camadas superiores da atmosfera, pouco mais da metade é infravermelho. O restante, pouco menos da metade, é luz visível. Luz visível é extremamente importante para que nós não só enxerguemos, mas para a fotossíntese, para vários processos. E o infravermelho é aquele que é capaz de guardar calor. O infravermelho térmico, especialmente, aquele que emite calor, desculpa, tá? Então, ó, aqui mostra que a variação da temperatura média do planeta, né, de 1860 até 2000, é um dado antigo, né, ela já vinha crescendo, ó, crescendo, né, se a gente extrapolar aqui essa linha, né, linearizar esse gráfico, a gente vai ter uma tendência crescente, tá? Quando não era para ser, se esse equilíbrio aqui estivesse acontecendo, né, metade chega, outra metade é absorvida e refletida, essa metade que chega vai ser utilizada por todos os seres para os seus processos, não era para estar acontecendo isso. E por que está acontecendo esse crescimento aqui da temperatura média do planeta? Vamos tentar entender. Então, olha só, existem processos naturais e existem processos que são, digamos assim, auxiliados, né, ou intensificados por nós, seres vivos. Seres vivos não, homens principalmente, né, seres humanos. Então, olha só, um dos processos é o próprio fluxo de energia que o Sol emite, tá? Ele tem crescido dentro desse período aqui, ó, tá? Dentro desse período, esse fluxo tem crescido, né, cresceu aproximadamente 0,24% e pode ser responsável por até 1/3 do aumento da temperatura do ar, tá? Para que a temperatura permanecesse constante, a quantidade de energia absorvida, né, pelo planeta deveria ser igual à emitida, aquela história que eu falei, veio, bateu aqui e emitiu. A mesma aqui nos gases, veio, absorveu, depois emitiu. Absorveu, desculpa, depois emitiu. Se acontecesse isso, a temperatura seria constante. Porém, não está acontecendo. A energia que é emitida, né, que é devolvida, ela se situa na região do infravermelho térmico, né? Existe o infravermelho e uma fração dele é o infravermelho térmico, que está aqui, ó, nessa faixa de 4, comprimento de onda de 4 a 50 micrômetros, tá? Os gases que a gente chama de estufa, o exemplo mais famoso é o CO2, ele absorve temporariamente essa luz. Então, a luz deveria bater na atmosfera e ser emitida, aqueles 20% lá.
Mas esses gases aqui conseguem absorver por um tempo, ou seja, aquele calor fica guardado por um tempo, ele não escapa. Vai ser remetido para a própria Terra. Em vez de sair, ele volta. E isso faz com que ela seja reabsorvida, esse calor, e vai causar o aquecimento. Então, esse fenômeno de redirecionamento do infravermelho térmico é o tal do chamado efeito estufa, que tem um desenhozinho, ó, a luz do sol, pá, bate, deveria voltar, ser emitida. Quando ela encontra lá, né, uma moléculazinha de gás, né, indutor de efeito estufa, ao invés dessa luz sair direto, não, ele absorve temporariamente e pode, ou depois de um tempo que guardou aquele calor, devolver ou voltar aqui para a superfície. Então, faz com que o aumento da temperatura na superfície ocorra, tá? Como o gás carbônico e o vapor d'água, por exemplo, são gases naturais que existem no nosso planeta, e eu disse há pouco, né, mesmo que nós, seres humanos, não existíssemos, existiria sempre CO2 e vapor d'água, o efeito estufa vai sempre existir, tá? E esse efeito é um efeito benéfico, tá? Até certo ponto, ó. Se ele não existisse, a temperatura média do planeta, eu vou voltar aqui, ó. Vejam, já aqui, ó, que eu tinha dito, ó, temperatura média do planeta 15 graus positivos. Se ele não existisse, a temperatura média seria aqui, ó, 15 graus negativos. Parece bobagem, mas 15 graus negativos diminuiria muito a fração dentro da extensão continental do planeta onde pudesse ter vida. Porque, por exemplo, aqui uma diferença de 30 graus, né, porque de menos 15 até mais 15 são 30, a gente teria a nossa temperatura média daqui da nossa cidade, seria ali em torno de 6 graus, 4 graus. Agora, no mês de julho, a gente podia chegar até menos 2. Aqui não teria muito problema, mas você imagina isso ali das regiões temperadas para os polos. Seria tudo muito mais congelado, então muito menos formas de vida seriam capazes de sobreviver, não só qualitativamente, como também quantitativamente. Então, esse efeito estufa, que é o que a gente chama natural, ele é extremamente benéfico. O problema é que com as nossas ações antrópicas aqui, o que é que está acontecendo? Está havendo um crescimento na concentração de gases estufas, e isso faz com que aumente a quantidade de radiação de infravermelho térmico preso aqui e aumente a temperatura na superfície do planeta. E aí cause todos aqueles processos de aquecimento global, de mudança climática, tá? Parece assim um paradoxo, né, professor? Assim, dos 6 bilhões de anos da Terra, nós estamos na melhor época, assim, na Terra está mais perfeita a temperatura, tá só o filé para viver, só que o homem está destruindo. Exatamente. Mas o ser humano parece que ele é paradoxal mesmo, né? Às vezes você está num relacionamento perfeito, maravilhoso, aí você sempre tem que fazer alguma situação para jogar por terra aquele relacionamento. Assim é o nosso relacionamento com o planeta, né? O planeta conseguiu se estabilizar climaticamente, né? Se equilibrar, aí a gente vem e tome, né? Começa a desorganizar tudo, né? Naturalmente, ó, todos esses gases existem, só que em quantidades tais que permitem que haja esse equilíbrio. Aí a gente veio e retirou todo aquele carbono fixado na forma de combustível fóssil e começou a jogar para a atmosfera numa velocidade muito grande. O planeta não é capaz de reequilibrar. Aí agora aguenta, né? Mas é isso mesmo que você disse. Já andou assistindo o filme lá, não foi? O documentário, pelo que eu tô vendo. Eu gosto de ver essas coisas assim do ser humano e de como nós destruímos o planeta. É, a gente precisa ver até para que a gente comece a tentar buscar soluções, né? Ver se ainda dá tempo. Porque alguns de nós pensam assim, não, mas daqui a
30 anos, eu não estou mais nem aqui. Mas tem os outros, né? A gente não pode pensar só na gente, não. A gente tem que pensar na espécie como um todo. Além do que, tem todas as outras espécies que não causaram esses problemas e que sofrem com esses problemas que nós causamos, né? Eu gosto muito de ver assim, esses documentos, assim, coisa de exploração de Marte, quando é que a gente vai chegar em outras galáxias e tal, mas a gente pode chegar, a gente tem tecnologia e conhecimento para isso, mas daqui a 200 anos, 150 anos continuar assim, vai ter mais um. Meu filho, pô, eu rezo para a gente não chegar. Sabe por quê? Porque quem vai chegar lá é quem tem quem tem feito a destruição aqui. Aí chega, então procura esse pessoal, não é à toa não que eles estão procurando em outro lugar. É para chegar lá e destruir também. Então a gente tem que mudar a nossa visão, né? O que é que eu vou fazer lá em Marte? O que é que isso vai trazer? A dona Terezinha, que não sabe o que é que vai jantar hoje. Eu vou usar esse dinheiro, dessa tecnologia toda que eu consegui desenvolver, para melhorar aqui. Eu não tenho que estar procurando lá no outro lugar, não, que ninguém sabe. Quantos anos são para chegar em Marte? Daqui que a gente transfere esse povo todinho? Não vai. Sei não. Eu posso estar sendo muito limitada, né? Mas eu acho assim, não estou aqui dizendo que a gente não tem que desenvolver tecnologia, não. Tem. Mas eu acho que a gente tem que desenvolver tecnologia para recuperar o que a gente já destruiu aqui, não para ir atrás de outros lugares para a gente destruir também. Essa daí, essa discussão é a base daquele filme lá. Eu me esqueci, que é bem conhecido, não é a gravidade não, é o outro, que a Ah, Terra está eu destruída, sei. eles vão lá tentar Eu sei qual é esse filme atravessar o aí. buraco de Que é um minhoca, filme de, ir para outra galáxia, é um filme para bem, tentar achar a vida lá. é um filme de 3 horas, se eu não me engano. É o Interestelar. É o É Interestelar, pesado. exatamente. Ai, eu Pronto, adorei Interestelar. tanto esse filme. Também, para variar, eu não assisti todo não, né? Que eu cheguei olha, vem ver esse filme aqui. Eu cheguei, já tinha começado, mas o resto que eu assisti, ai, me apaixonei por aquele filme, ó. Certo. Mas, ó, uma pergunta legal. A nossa atmosfera, a gente viu lá, né? Tem CO2, tem metano, tem CO2, tem vapor d'água, tem ozônio, tem metano, mas também tem oxigênio, tem nitrogênio. E aqui nos gases estufa não aparece, por exemplo, oxigênio e nitrogênio. Quer dizer que oxigênio e nitrogênio não causam efeito estufa? Graças a Shiva, não. Porque tu já pensou, 78% da atmosfera é nitrogênio, 21% é oxigênio, ou seja, dá 99%. Se esses, no... Se esses dois gases causassem efeito estufa também, meu filho já tinha morrido todo mundo queimado. E por que que esses outros causam e o nitrogênio e o oxigênio não? Vamos lá. Bem, tudo está ligado ao tipo de vibração molecular que aquela molécula produz, tá? Quando a frequência daquela radiação, no caso, o infravermelho térmico, né, que é o que traz calor, é semelhante, né, à frequência vibracional da molécula, aquela molécula absorve praticamente toda aquela luz, tá? Com relação ao infravermelho térmico, os movimentos relevantes para absorção são os movimentos de vibração. E esses movimentos, nesse tipo de vibração da molécula, vai depender do tipo de ligação, né? Se a molécula tem ligação simples, dupla e tripla, ou tripla, e também dos átomos envolvidos. Ó, uma ligação entre carbono e hidrogênio, ou entre oxigênio e hidrogênio, a frequência ela não se encontra, portanto, CH não absorve, não é estufa, OH também não, mas CF sim. Professora, como é que CH não absorve radiação infravermelho térmica? Só tem a cara de pau de dizer um negócio desse. E, ao mesmo tempo, a senhora diz que o gás metano é estufa. Que o metano é HCH. O HCH já absorve, tá? Então, vai depender do tipo de movimento. Existem vários tipos de vibração. Por exemplo, o CO2, a gente tem
a vibração de estiramento de ligação. A ligação fica se estirando. Isso é uma vibração normal da molécula, não tem como a gente evitar, não. E ele tem dois tipos de vibração. O simétrico, ó, vejo que os dois oxigênios vão se afastando e se aproximando na mesma distância, né? Então é simétrico. E o assimétrico, ó, veja que horas o carbono está mais perto de um de oxigênio do que do outro. Quando ele está mais perto de um, há aqui uma diferença de polaridade, há um dipolo. É essa diferença de polaridade que faz com que ele, em algum momento, se comporte como se fosse uma substância polar, e aí ele consegue absorver o infravermelho. Tá? O CO2 ele só vai absorver nesse momento de estiramento assimétrico. Nesse momento aqui, a vibração, né, a frequência dessa vibração está lá, ó, compreendida dentro da frequência relativa a esse intervalo de comprimento de onda. E aí ele absorve calor. Do mesmo jeito, por exemplo, o vapor d'água. Olha só, a água ela tem vários tipos de vibração. Ela é uma molécula polar já por si, né, porque tem os dois átomos de oxigênio e tem aqui aquele par de hidrogênio, de elétrons não ligantes. E a gente tem, ó, vibração do tipo tesoura, do tipo balanço, do tipo torção, do tipo rotação, né? Especialmente a torção e a tesoura são vibrações moleculares que absorvem infravermelho térmico. Por isso que o vapor d'água é um gás estufa. Então, aqueles gases que conseguem ter vibração de deformação angular ou de estiramento assimétrico são absorçores de infravermelho térmico. Oxigênio e nitrogênio são dois gases apolares, são dois átomos iguais, eles não conseguem ter momento dipolar. E por isso eles não absorvem. Amém. Né? Amém. Tá? De modo que a gente tem aqui, ó, os principais gases indutores do efeito estufa: CO2, vapor d'água, metano. Esses aqui existem naturalmente na nossa atmosfera. N2O tem em pequeníssimas, em quantidade de traços, né? Porém, ele tem sido cada vez mais produzido, né, por principalmente smog fotoquímico. E observem, o metano, ele é 21, tem alguns livros que trazem 24, outros que trazem 26 vezes mais eficiente do que o CO2, por exemplo, em absorver infravermelho térmico. Então, ele tem mais capacidade de guardar calor, o que é um perigo, ou seja, um aumento na concentração de metano é muito mais nocivo do que um aumento na concentração de CO2. E a principal indústria, né, que emite metano é a indústria agropecuária. Então, o aumento no consumo agropecuário faz com que aumente a emissão de metano e faz com que diminua, por exemplo, a fixação de CO2 pelas plantas, porque eu preciso desmatar áreas para plantar soja para alimentar aquela indústria, ou no máximo plantar pasto. Diminui a quantidade de biomassa que é capaz de fixar CO2. Então, ela causa duplo impacto. Diminui a fixação de CO2, aumenta a emissão de metano, que é muito mais nocivo ao meio ambiente em termos de efeito estufa do que o metano. O N2O, 250 vezes mais capaz do que o CO2 de causar efeito estufa. A sorte é que eles estão aqui na troposfera em concentrações a nível de traços, ou até menos. Do mesmo jeito os CFCs, né, eles são bem mais capazes. A sorte também é que eles são muito leves, eles vão lá para a camada de ozônio, mas lá eles também causam o estrago dele, porque fazem um buraco na camada de ozônio e passa mais radiação ultravioleta. Então, já é proibido trabalhar com CFC, já tem seus substitutos, mas como eles são persistentes, ainda não se degradaram, ainda estão por lá, causando algum impacto, tá? O ozônio troposférico, ó, lembra lá que a camada de ozônio é lá na estratosfera, e a troposfera é aqui onde a gente vive.
O ozônio troposférico, ele é um poluente secundário, ele é resultado do smog fotoquímico, depois a gente vai estudar com mais detalhes, e ele, estima-se que 10% do aquecimento global da atmosfera resulte desse ozônio troposférico. Então, a gente também tem que ficar ligada nessa produção de ozônio troposférico, né? São os principais gases indutores aí do efeito estufa. Então, Professora, diz, meu amor. que eu vejo muito assim, quando tem matérias, redes sociais, de efeito estufa, aquecimento global, aí tem muita gente que usa, negacionista, né? Usa essa questão aí do metano, dizendo, os principal problema são as vacas que arrotam e Isso. o problema não é só o ser humano, não, o problema é as vacas também. Só que, beleza, ela é 21 vezes mais, mas vai comparar a concentração de metano com gás carbônico. Isso. Mas outra coisa, por que a gente precisa de tanta vaca? Será que as vacas, se existisse só elas se reproduziriam nessa intensidade que elas têm se reproduzido? Não, porque é usado para alimento. Isso, aí, acaba a vaca, aí não vai ter todo mundo comendo só planta. Exatamente. O mundo não vai de uma hora para outra virar vegano, vegetariano. E outra coisa, a gente produz muito mais do que o que a gente precisa. Né? E ainda faz pior, a gente distribui de maneira desigual. Né? Enquanto tem países que comem, por exemplo, uma pessoa come em média até 18 quilos de carne por mês para uma pessoa, tem outros que a pessoa come meio quilo de carne no ano. Então, além da produção exagerada, é uma produção desigual. Então, a gente causa dois problemas sérios, o problema de poluição e o problema social. Né? Então, é preciso rever todos esses hábitos, todas essas formas de produção, né? A forma também de se relacionar com a proteína na nossa alimentação, tudo isso tem que ser revisto. E aí a gente só consegue ter essa consciência entendendo os processos, entendendo os efeitos desse processo. Por isso que é importante a educação e por isso que os donos do mundo, eles não querem educação. Eles querem uma educação técnica. Técnica em que sentido? Você vai aprender a operar uma máquina para você trabalhar naquela máquina. Mas você não pode pensar muito, não pode ter um senso crítico em função das coisas, não. Porque se você tiver senso crítico e reclamar, é porque você é comunista, esquerdopata, e não quer que o mundo cresça, nem que seu patrão cresça. Então, é uma dificuldade que a gente tem aí, mais um desafio que a gente tem a nível mundial, porque isso não é só no Brasil, não, viu? Isso é a nível mundial. O controle do efeito estufa, se a gente quiser, né, e puder ainda, que eu nem sei se dá tempo mais, ele vai passar necessariamente pelo controle da emissão de CO2. Os países ricos, eles estão tentando se cuidar, mas isso não quer dizer que eles não tenham culpa. Eles estão tentando se cuidar no sentido de organizar a casa deles e colocar tudo que não presta para os países pobres. As fábricas, o combustível fóssil para ser utilizado aqui para a gente produzir para eles. Por exemplo, na Europa, uma boa parte da frota de carros já é de carro elétrico. Você não vê fumaça, você não vê zoada, é uma delícia. É uma delícia o trânsito. Mas, cadê que esses carros elétricos chegam para a gente aqui? Né? Aqui é gasolina. A gente que está sustentando ainda a indústria de combustíveis fósseis. Não só na frota de veículos, como também na forma de energia para as nossas fábricas. A Alemanha, por exemplo, tem eu acho que é o maior, se não for o maior, é um dos maiores campos de energia eólica do planeta. Portugal investe fortemente em energia solar. Nós aqui temos recursos de sobra de vento e de sol, e a gente investe
porque alguém tem que alimentar a indústria ainda muito poderosa dos combustíveis fósseis. Eles não querem poluir a casa deles, mas a gente tem que trabalhar para eles em todos os sentidos, tá? Aqui, ó, aquele mesmo gráfico já um pouquinho mais atualizado e de uma forma que a gente percebe realmente essa relação entre temperatura e concentração de CO2 na atmosfera. Então, a gente precisa, né, passar por meios produtivos que diminuam, né, a emissão desses gases, e aí mexe com tudo, né, fonte alternativa de energia, transporte, alimentação, desmatamento, etc. Esse gráfico aqui, ele mostra aquela história da absorção, ó. Aqui, ó, seria a emissão da luz infravermelha, né, da radiação. Observe que no 7,1, ó, a água absorve, então, ó, baixa essa emissão aqui era se não tivesse nenhum desses compostos. Chegando no metano, ó, ele absorve. Ó aqui o ozônio, ó, a caída, porque foi tudo absorvido. CO2 também, ó, aqui a 15 nanômetros absorvendo, tá? A água absorve nesses dois comprimentos. Então, realmente, a energia infravermelha térmica que chega ao planeta, quando encontra esses gases, ela é absorvida e é reemitida. E aí aumenta a temperatura do planeta e a gente tem como principais impactos a elevação da temperatura global. Eu só digo esse, porque todos os outros são consequências. Se eu elevar a temperatura, vai ter degelo dos icebergs, né? E com isso eleva o nível do mar, diminui a oferta de água doce, porque esse mar entra nos rios, né? Gera impacto na agricultura, na silvicultura. A extinção das espécies, de espécies continentais, a acidificação dos oceanos pela absorção desse grande quantidade de CO2, acidificou, extingue espécies marinhas. Esses três juntos afetam toda e qualquer forma de vida que existe no planeta. E aquela elevação da temperatura também interfere aqui no ciclo hidrológico e nos eventos climáticos, né? Já que a gente viu lá, quando estava estudando no começo do semestre dos oceanos, que todo o clima do planeta é gerado pelo oceano, pela aquela capacidade dele de absorver luz e formar aquelas 3 células de vento. Então, elevou a temperatura global, mexe com tudo. Ok, meu povo? Porque hoje a nossa aula é só até aqui. Eu prometi a Iana que antes do final eu parava um pouquinho para que ela nos apresentasse as informações sobre a Semana da Química. Já começam as inscrições, eu acho que na semana que vem. Iana, tu tem condição de apresentar agora? Aham. Pois vamos lá. Enquanto você vai colocando a sua apresentação, eu vou conversando aqui com os meninos. Gente, essa Semana da Química, não só ela, é importante para vocês, porque vai falar da indústria 4.0, que é uma nova indústria química. Eu sempre, quando tem a apresentação de vocês, e Ana, eu estou aqui só enrolando enquanto tu coloca a tua apresentação, viu? Professora, eu não preparei uma apresentação, não. Ai, não, então pronto, meu amor, pois vai Eu lá. achei que a senhora queria só que eu desse as informações. Serve do mesmo jeito, é porque como você disse da outra vez, não, professora, deixa eu organizar aqui, aí eu pensei que você ia falar, mas não tem problema nenhum. Ô, professora, eu não sabia que a senhora queria tão bonitinho. Não quero não, eu só quero que as informações cheguem aos meninos, mas deixa eu só dar 2 minutinhos aqui para eu terminar. Toda vida que vocês se apresentam, eu digo assim, gente, vocês se comunicam tão bem, vocês deveriam fazer conteúdo digital, né, para ajudar o pessoal a se conscientizar mais, e etc., colocar nas redes sociais, e etc. Sim, Ana Maria, tem a ver com os disruptores endócrinos, sim, os POPs. Eles são, inclusive, disruptores endócrinos. Por que eu falo isso? Não é só pela questão de vocês ajudarem a nossa sociedade a se conscientizar mais e melhorar mais, não. Isso já seria extremamente importante.
Mas eu não sei se vocês estão percebendo, nós estamos numa quebra de paradigma cultural. Mesmo quando todo mundo for imunizado, gente, a vida não vai voltar mais ao normal como era antes. Muito das coisas que passaram por virtual e as pessoas viram que funcionam bem no virtual, permanecerão. Porque, por exemplo, é muito mais econômico para uma empresa que o seu empregado produza em casa. Por exemplo, nós estamos aqui em 1 ano e meio de pandemia. Quanto que vocês acham que a universidade economizou de água, de energia, de insumo, de RU, de equipamento que nós estamos usando os nossos e não da universidade, de internet? Percebem a economia como é grande? Então, muitas empresas privadas, especialmente as grandes, elas não vão voltar, pelo menos 100% como era antes, não. E a educação, pelo menos a educação privada, especialmente a de ensino superior, ela tende a crescer cada vez mais da forma virtual. É muito barato, gente. É barato para o empresário e é barato para quem vai fazer os cursos. Talvez os cursos passem a ser semipresenciais, aqueles que precisam, por exemplo, como um curso que tem laboratório, mas um curso, por exemplo, como direito, que é só ler, é muito mais barato fazer virtual. Então, quando vocês começam a trabalhar com essas tecnologias e se desenvolver nelas, vocês estão se preparando para o novo mercado de trabalho. Então, quando eu convido vocês a produzir, né, para ajudar os outros, vocês também estarão ajudando a vocês mesmos, se familiarizando com essas ferramentas. Pensem nisso. Diga lá, Iana. Professora, só os informes, né? Gente, a Semana da Química vai acontecer em outubro, do dia 18 ao 22 de outubro. A professora já falou o tema, mas é Química 4.0, os desafios para o mundo moderno. Aí as inscrições já vão começar na semana que vem, então vocês podem ficar atentos nas redes sociais da SQ, para quem não sabe. Tem o Instagram e também tem o Twitter, mas o Instagram é o que é mais utilizado. E aí a gente posta todas as informações lá. A partir de quarta-feira a gente vai começar a postar um pouco sobre a programação. Vocês também podem ver a programação no site, que a gente vai atualizar. Aí o dia da data de inscrição. E vocês vão poder também submeter os seus trabalhos, quem quiser, a partir do dia... a partir de setembro, professora. Está falhando a memória. Eu acho que a gente não definiu ainda, né, a data. Não definiu ainda, não. Mas vai ser em setembro, só não exatamente o dia. Ainda não ficou definido porque tem que ver aquele prazo para analisar, vai depender da quantidade de trabalhos inscritos e etc. Isso. Aí vocês vão poder apresentar tanto na modalidade pôster quanto em vídeo. E vai ter, como sempre, as oficinas, as mesas redondas, o show de talentos. A palestra de abertura, gente, só para vocês terem uma ideia, com a doutora Ana Rita Araújo Nogueira, que ela é pesquisadora da Embrapa de São Carlos. E o tema é Química Analítica e Agricultura. Algo em comum? Olha só, tá vendo? Então, já buscando a química para várias áreas. Vai ser dia 20 de agosto a palestra de abertura. Com relação aos trabalhos, não só os meninos da pós-graduação vão poder... Isso, exatamente, Ana, obrigada por colocar aí no chat. Não só os meninos da pós-graduação vão poder se inscrever. Por exemplo, se tiver alguém defendendo o TCC, a monografia, e quiser inscrever seu trabalho para apresentar, vai poder. A revista Eclética Química vai ter uma edição especial só voltada para a Semana da Química. Os melhores trabalhos serão transformados em artigos para publicação nessa revista, o que é importantíssimo para o currículo de vocês.
Então, fiquem mais atentos às redes sociais, peguem mais informações, não deixem de participar, vai ser muito bom. E estão só ajeitando o cronograma para poder divulgar melhor, mas comecem a frequentar as redes sociais da Semana da Química, vai ser extremamente importante. Viu? A gente está tentando uma mesa redonda com o pessoal da Sindiquímica e com o pessoal do Polo Industrial de Guaiúba, que vai ser um polo industrial já está sendo implantado aqui no município de Guaiúba, que vai ser um dos maiores polos do Nordeste, que vai ter muito emprego para vocês. Então, nós estamos tentando fechar essa mesa redonda com eles. Vai ser bem rico essa semana. Tentem participar, vão ter 10 minicursos, se eu não me engano. Inclusive, um dos minicursos é também com 2 pessoas, são alunos e ex-alunos da Química aqui, tem sites de divulgação científica, sites não, né? Páginas de divulgação científica no Instagram. Eles vão ajudar a ensinar a gente a desenvolver conteúdo para redes, né? Conteúdo científico, viu? Vai ser bem legal. Procurem se informar e se puderem participem, que é de graça, né? Aproveita que é de graça, vai ser tudo virtual por conta da pandemia. E a gente tem palestrantes do Brasil inteiro e, inclusive, palestrantes também internacionais. Certo? Outra coisa, eu vou colocar, tem limite de vagas só nos minicursos, Ismael, porque eu preciso de uma sala como essa, né, uma de Google Meets para dar um minicurso, e o Google, ele só permite um número X de pessoas. Mas nas palestras, nas outras interações, me parece que o limite, não tem limite não, porque inclusive vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, então não tem limite não, tá? Outra coisa, gente, eu vou colocar lá no SIGA um Google Forms que o professor Naftali, não sei se vocês conhecem, criou para a gente ter uma ideia da condição de vocês com relação ao retorno das aulas presenciais. Não são vocês que vão decidir, não. É só para a gente ter uma ideia da realidade de vocês, tá? E também a gente não tem decisão nenhuma ainda com relação a essa volta total ou parcial ainda não. Assim que a gente tiver qualquer sinalização a respeito disso, eu já vou avisando vocês, viu? Não se preocupem com isso. Tá bom? Então eu vou colocar esse Google Forms lá. Quem puder e quiser preencher, eu agradeço. Diz, Ana. Professora, sobre a volta, né? Sim. Vai ser decidido departamento por departamento ou todos os departamentos da Química juntos? Mulher, aquele documento diz que cada departamento deve decidir. Mas a gente ainda está esperando reunião de centro para ver o que é que o Centro de Ciências orienta, porque a gente é subordinado ao centro. Aí o centro está tentando conseguir as condições estruturais necessárias. A gente ainda vai ter reunião. Já, o Centro de Humanidade já se colocou, né, fez um documento aí, mas assim, nenhuma decisão específica. E a gente está esperando essa reunião de centro para poder orientar a reunião de departamento. Viu? Não temos nada ainda decidido. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. A gente se reencontra quarta-feira, correto?